Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos a um Boletim Coppola especial. Hoje nós completamos 100 edições do nosso programa. Muito obrigado de coração pelo prestígio da sua audiência. Ao longo dos últimos meses, nós procuramos dar visibilidade, dar protagonismo a fatos e números omitidos do debate público. Nós desconstruímos narrativas falaciosas, combatemos a desinformação, apontamos os vícios da concentração de poder. Nós também zombamos da hipocrisia militante, defendemos a causa da liberdade e nos empenhamos em mostrar ao público os perigos do retrocesso político no Brasil. A nossa linha editorial permanece firme e clara desde o primeiro momento. Nós não ajudaremos e tampouco seremos coniventes com bandidos que querem voltar à cena do crime. E por falar em criminalidade, nós elegemos a segurança pública como tema dessa 100ª edição do Boletim Coppola. Está na Constituição, lá no artigo 144, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Nossa vida, nossa integridade física e nossa propriedade são direitos constitucionais que têm sido desprestigiados por forças políticas avessas à lei e à ordem. Hoje, no Brasil, impera a impunidade, patrocinada por uma legislação branda com os agressores e omissa em relação às suas vítimas. O sistema penal abandonou a sua premissa punitiva e parece todo desenhado para desencarcerar aqueles que, em países mais sérios, seriam afastados do convívio social imediatamente. Por aqui, até mesmo um criminoso condenado por um tribunal consegue permanecer em liberdade, aguardando o trânsito em julgado dos infindáveis recursos e apelos judiciais. É preciso reconhecer que a força motriz do crime é a índole do criminoso. Como qualquer pessoa, ele tem poder de escolha sobre a sua própria conduta. Mas a perspectiva da impunidade, de não ser pego, de não ser preso, cria um incentivo perverso para que o indivíduo decida infringir a lei. Por meio de normas jurídicas, de vigilância policial e educação cívica, cabe ao Estado criar as condições para desestimular esse tipo de comportamento nocivo. Contudo, o que observamos no Brasil é o exato oposto disso. O crime organizado tiraniza a população vulnerável e ganha terreno nas comunidades. A legislação processual e penal cria empecilhos para a efetiva punição dos criminosos. As forças policiais perdem autonomia e são submetidas a condições impossíveis de trabalho. O desarmamentismo, a desmilitarização e o abolicionismo penal conquistam adeptos e porta-vozes. E assim, o Estado deixa de cumprir um dos seus objetivos mais básicos: garantir que as pessoas vivam em paz, em um ambiente de legalidade e ordem. Sejam bem-vindos de volta ao Boletim Coppola. Em celebração à 100ª edição desse programa, hoje nossa conversa de boletim é mais que especial. Eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios da Jovem Pan News o capitão veterano do BOP, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Paulo Storani. Além da sua vasta formação nacional e internacional na área de segurança, Paulo é pós-graduado em administração pública, é mestre em antropologia e atualmente é escritor, professor, consultor em segurança pública e palestrante. Capitão, é uma honra recebê-lo aqui no Boletim Coppola e eu já agradeço aí em nome de toda a nossa audiência pelos serviços prestados aí pela nossa segurança pública, inclusive sob risco de vida. Muito obrigado por vir aqui. Caio, eu que agradeço o convite, que é uma honra para nós poder participar do seu programa, que eu já o acompanho há bastante tempo. Então, na verdade, é um reencontro de mentalidades e possibilidades para um país, para aqueles que têm esperança no país. Eu também sou um esperançoso em que nós vamos ter uma mudança significativa na nossa sociedade. Então estamos entre iguais mesmo, viu, capitão? Porque eu sou um otimista inveterado. Agora, como não poderia deixar de ser, eu imagino que a curiosidade das pessoas em relação aos bastidores do BOP, inclusive o seu papel, né, como consultor do filme que foi o maior sucesso nacional, que foi o Tropa de Elite. Conta pra gente essa história, de onde veio também a sua numeração, né? Nós estamos aqui com o Caveira 69, olha só. Conta um pouquinho pra gente sobre o treinamento, né? O processo seletivo para entrar no BOP e como que foi esse trabalho aí de consultoria para a realização do Tropa de Elite.
Bom, lembrar a todos os espectadores que o Batalhão de Operações Especiais é uma unidade da Polícia Militar, no caso do Estado do Rio de Janeiro. Outras polícias militares constituíram seus batalhões também, ou transformaram unidades especiais em batalhão de operações policiais especiais, inspirado até no fenômeno do Tropa de Elite, que trouxe o conhecimento, né, daquilo que se passa nos bastidores da segurança pública de uma tropa voluntária, ninguém é obrigado a servir no BOP, que precisa passar por um processo seletivo rigoroso, onde nós temos aí de 300 a 500 candidatos, selecionamos 35 baseado em determinados critérios físicos, psicológicos, morais, técnicos, e que depois começa um programa de capacitação e treinamento. Anteriormente era 17 semanas, houve uma redução na Polícia Militar por conta de medidas administrativas em toda a corporação, em todos os cursos da corporação. E que esses 35 que iniciam o curso, 8 a 12 terminam. Então, nós estamos falando de 40% de aproveitamento daqueles que são selecionados, dos voluntários que se apresentaram. Sim. Então, o programa ele é muito exigente e prepara para o pior que tem na segurança pública, talvez no mundo, segundo os próprios dados que são apresentados, que a Polícia Militar do Rio de Janeiro, servir na Polícia Militar do Rio de Janeiro, é mais duro ou mais arriscado em termos de risco à sua integridade física, sim, mental e à própria vida, do que servir em qualquer tropa americana nos grandes conflitos que tiveram no século passado. Eu queria pontuar isso para a nossa audiência, porque isso é uma informação muito importante. Então, o que o capitão está falando aqui para a gente, com base em estatística, é que é mais perigoso você ser policial militar no Rio de Janeiro do que você ser um soldado americano, um país que está há uma década em guerra, né? Conflitos no Afeganistão, conflito no Iraque, né? Algumas incursões em outros países. Então, isso é importante, pessoal, para a gente começar realmente a valorizar o trabalho, né, da força policial e entender, né, todo o drama pessoal pelo qual essas pessoas passam, esses profissionais, né, da segurança pública e as suas respectivas famílias. E, Caio, servir no Batalhão de Operações Especiais é atuar em determinadas ocorrências que estão acima da capacidade física, técnica ou psicológica da tropa que precisa preservar a segurança pública, que é a rotina diária, que faz um papel fundamental para a vida de qualquer cidade do nosso estado. E o Batalhão de Operações Especiais é chamado para situações críticas. Então, precisamos estar preparados para isso. Então, o Will veio o Caveira 69, que desde o primeiro curso, em 78, o primeiro colocado do curso, que é o Caveira 01, até o último colocado, que aconteceu no curso que ocorreu há 2 anos atrás, você recebe um número de acordo com a sua classificação. E o meu, coincidentemente, é o 69, porque eu sou o primeiro colocado do meu curso. O último colocado do curso anterior foi o 68. Então, na verdade, um ordinal, é 69º Caveira. Por isso, da nomenclatura. Além do Caveira 69, é o primeiro da turma, viu, pessoal? Aplicado. Eu sempre me dediquei muito bem às coisas que foi, porque se tem que fazer alguma coisa, tem que fazer bem feito. Então, essa é uma máxima que eu levo para a minha vida, desde da minha infância, e aprendi isso com meus pais, com meus avós, e trago isso comigo e transmiti isso também para os meus filhos. E conta pra gente como é que foram os bastidores aí, a concepção da ideia do Tropa de Elite, que eu reputo como um filme assim que mudou a percepção do brasileiro em relação ao combate à criminalidade e até serviu de uma forma inesperada de bússola moral para muita gente. Logo depois do lançamento do filme, em 2007, teve uma grande coletiva com a presença do Zé Padilha, Rodrigo Pimentel, que escreveram o roteiro junto com o Braulio Mantovani, que criaram a concepção de um filme que deveria ser um documentário, em contraponto a um outro documentário de sucesso do Zé Padilha, que foi o Ônibus 174. Sim. Então ele queria contar a história de um oficial do BOP específico, que foi um tenente que participou da negociação, um tenente que hoje é coronel da Polícia Militar, André Luiz de Souza Batista, que foi meu aluno do curso de Operações Especiais que passa no filme. Eu fui coordenador desse curso, né? Então, a ideia era essa, e o que se queria, na verdade, o Zé Padilha e o Pimentel, apresentar algo que, na minha opinião, e nessa entrevista eu disse que passariam-se 20 anos após o lançamento do filme, e quando fosse pesquisar o porquê teria mudado a mentalidade da população brasileira em relação à segurança pública, com certeza a Tropa de Elite foi um grande ponto de inflexão. Olha só. E por conta desse trabalho lá do Zé Padilha, que na sua essência ele é documentarista, e se reuniu com o Rodrigo Pimentel, um grande amigo. Sem o Pimentel não teria existido o filme Tropa de Elite. Se prepararam para fazer um documentário e entrevistaram vários policiais do BOP, eu inclusive. E depois eles viram que o material era tão rico que eles tinham à mão, que se colocasse algum drama,
nessas histórias, iria produzir um grande filme. E quando eu li o roteiro depois de pronto, fui convidado pelo Zé e pelo Pimentel para ler o roteiro, eu me assustei porque ali estava a história da segurança pública do Rio de Janeiro, histórias essas que todos nós ali havíamos participado. E o Zé Padilha me fez um convite para ser consultor do filme. E eu perguntei o que ele pretendia com o filme. E aí a resposta dele que foi magnífica. Eu quero fazer o melhor filme brasileiro dos últimos tempos. Eu falei, então, isso é missão. E missão dada... É missão cumprida. Ele escreveu o subtítulo naquele momento. Olha só, e aí tornou esse grande espetáculo. Nós não tínhamos ideia da repercussão do filme. Nós tínhamos uma preocupação que haveriam críticas contundentes, sem dúvida nenhuma. A minha esposa, junto com a esposa do Pimentel, assistimos o terceiro corte do filme. E quando terminou, que a minha esposa assistiu, ela virou para nós e falou, vocês estão preparados para o que vai ter de consequência em relação de tudo que foi falado? E aí falou, olha, estamos prontos, então se prepare, porque sem dúvida nenhuma haverá. Pegando um aspecto, você acha que a fama e o prestígio social podem atrapalhar atualmente um policial do BOPE? Olha, foi interessante porque isso foi pensado pelo comandante do BOPE na época, logo depois do filme, né? Um grande amigo, Alberto Piero Neto, foi capitão comigo no BOPE, meu conterrâneo de Nova Friburgo, interior do Rio de Janeiro, que comandou o BOPE, posteriormente comandou a Polícia Militar, foi comandante-geral da Polícia. Ele, com esse temor e nessa perspectiva, que no BOPE a gente sempre aprende a pensar nas consequências de alguma coisa, sempre pensando à frente. No primeiro curso que teve depois do Tropa de Elite, que foi assim o recorde de inscrição, Lógico. Ele colocou uma faixa na entrada do BOPE. Isto aqui não é Hollywood. Mandou fazer uma faixa mesmo? Botou uma faixa, isto aqui não é Hollywood. Para mostrar às pessoas, aqueles voluntários que estavam indo lá, não mais por aquela vocação com a missão do BOPE. Mas como é que fala? Pelo glamour? Pelo glamour do filme, para colocar o preto, para estar ali do BOPE, enfim, buscar mais o mérito do que foi anunciado. Pelo logo aqui, exatamente. Né? Logo. E ele colocou isso e teve muito cuidado em relação a isso. Então a unidade, ela teve esse cuidado, é óbvio que ela foi usada pelo governo do estado para fazer uma propaganda. Tinha um conceito de transformar a polícia militar toda num batalhão, num BOPE, usar os mesmos princípios. Isso seria impossível, mas contudo, vários modelos internos da unidade foram empregados em outras unidades, não só na Polícia Militar, mas também tropas especiais, e também foi muito utilizado por um subsecretário de Segurança Pública, delegado de Polícia Federal, mas oficial da Polícia Militar do Rio de Janeiro, meu colega de turma, Operações Especiais, que colocou determinados métodos que ele aprendeu no próprio BOPE, em termos de gestão, em termos de cobrança, em termos de meta, em termos de preparação. Então, são conceitos muito fortes na unidade e que conseguiu um resultado fenomenal na segurança pública. Muito mais importante do que o PP foi o trabalho que Antônio Roberto Cesário de Sá ele fez na Secretaria de Segurança Pública. Veio a ser secretário depois, substituindo o secretário Beltrame, que fez um trabalho excepcional também, mas com o auxílio desse grande sujeito. Você estava mencionando os nomes da segurança pública. Eu, assim, continuo, me causa espanto a coragem, porque a gente está falando, né, de um servidor público que arrisca a sua segurança, a sua incolumidade física, a sua própria e da sua família. Porque é previsível, né? Quando a gente mexe num vespeiro, algumas picadas sempre vêm. Você falou que o Batalhão de Operações Especiais da Polícia é um caso de sucesso, e é mesmo. E aqui no nosso editorial, né, que eu abri falando um pouquinho, fazendo um diagnóstico da segurança pública, da legislação penal, a gente acaba, como crítico, às vezes, carregando nas tintas. Mas somos otimistas inveterados e há alguns pontos a comemorar, né? Então, por exemplo, coisas que eu percebo que melhoraram. Logo no começo, né, da atual gestão, houve uma certa desarticulação, né, das lideranças de facções criminosas, simplesmente pela troca, né, de alocação em presídios. Isso é um ponto. Outra coisa que eu acho muito positiva nos últimos anos é o prestígio que a proteção à mulher ganhou, né, nessa legislatura. Sem dúvida. A gente está falando de agilidade em medidas protetivas, a gente está falando da criminalização, pessoal, de coisas sérias como stalking, violência psicológica, esse tipo de coisa. Uma série de legislações aprovadas nesse sentido. Além disso, claro, acho que é o dado mais importante da segurança pública, despencou o número de homicídios. Caiu 1/3, né? A gente está falando aí em 2016, a gente sai de mais de 60 mil mortes, mais de 7 mortes por hora, né? Um negócio
assim, astronômico, e você vai agora para um número que infelizmente ainda é alto, mas de 41 mil homicídios. E finalmente, eu acho que pelas políticas, até os decretos presidenciais, que permitiram 1 milhão de novas armas legalizadas, né, na mão da população civil, ficou claro que não é o excedente de armas na mão do trabalhador, do proprietário rural, do servidor público, que vai prejudicar a segurança. Qual que é a tua avaliação sobre esses 4 pontos, né? Então, as lideranças criminosas, proteção à mulher, a queda no número de homicídios e essa mudança de mentalidade de que a arma, na verdade, é um instrumento de defesa e não de ataque. Eu vou falar sobre os recordes que têm sido batidos de apreensão de drogas e armas, principalmente nas principais rotas de tráfico, né, que abastecem, que na verdade eu digo que é o insumo da grande violência nos grandes centros urbanos. Né? Eu já falava lá atrás, em torno de 10 anos atrás, a necessidade de um melhor patrulhamento das fronteiras e das rotas. Né? Estamos falando de 17 mil quilômetros de fronteiras secas e molhadas, uma dificuldade muito grande para um Brasil tão grande, escasso em termos de recursos financeiros e estrutura para poder fiscalizar. Então, necessariamente, se você não tem essa capacidade, você precisa ter uma legislação que seja dura o suficiente, com uma capacidade de dissuadir a vontade de delinquir. Não é isso que acontece no Brasil. Sim. Nós temos exatamente o contrário e desde, pelo menos, quando entrei na polícia em 83 e logo no ano seguinte, estudei a Lei de Execução Penal, que foi publicada em 84, e numa matéria chamada penitenciarismo. E lá naquela época, ainda muito jovem, com 22, 23 anos de idade, eu percebia que era uma legislação que talvez não estivesse pronta para uma sociedade como a nossa. Talvez numa Suíça seria muito bem aplicável, né? Então eu falei, bom, de repente é uma estratégia de você criar uma estrutura e esperar que a sociedade a acompanhe. Sim. Mas, na verdade, é o conceito de progressismo, você acabou de descrever. Exatamente, só que não aconteceu isso. Você estabeleceu uma norma e a estrutura continua a mesma. E o que acabou acontecendo? Aumentar a criminalidade e a violência agregada à atividade criminosa. Sim. Foi isso que eu vi com 38 anos que eu acompanho segurança pública, Caio. Então, eu não caí de paraquedas aqui ontem. E acompanho como operador de segurança pública, depois como um gestor de políticas públicas e, posteriormente, como analista de políticas públicas, que é o meu papel hoje. Né? Não, e é impressionante o que você está descrevendo, Paulo, para a gente. Assim, vou colocar num grande guarda-chuva do abolicionismo penal. Então você vai ter uma série de movimentos no sentido de desencarcerar, despenalizar ou descriminalizar mesmo. Então vamos começar lá pela cúpula do judiciário. Que história é essa de você não poder prender um criminoso quando você tem a prova do cometimento do crime, né, após o exame, né, em segunda instância? Assim, é uma loucura. Eu garanto que na Suíça não é assim. Por exemplo, já para ficar no exemplo. Mas isso é no STF. Quando você vai para o Código Penal, pensa em todos os benefícios, progressão de regime, o conceito de primariedade do réu, que é com base na condenação e não na reiteração criminosa. As pessoas, elas ficam indignadas, falam, poxa, mas esse rapaz aí que era um ladrão, aí comete um latrocínio, né, que é o roubo seguido de morte. Fala assim, poxa, mas a polícia já tinha né, feito essa detenção 5 vezes. Sim, mas era o réu primário, porque não tinha condenação, porque não é pela reiteração criminosa. Então, a gente fica mesmo assustado. Eu queria que você comentasse, você já mais ou menos deu um entendimento, existe um advogado criminalista que está sendo cogitado pelo candidato líder nas pesquisas eleitorais para o Ministério da Justiça, e ele tem a seguinte máxima, que é maravilhosa, falando sobre corrupção, mas eu já vi ele escrever sobre o crime em geral. De que adianta punir se o crime já aconteceu? Cadeia não combate a criminalidade. Por favor, capitão, comente. Eu vou tentar ser o mais educado possível, mas isso é de uma imbecilidade que não tem tamanho. Desconsidera o efeito pedagógico da pena para aquele que a cometeu, mas também para aquele que quer cometer. Sim. E mais do que tudo, e que é ignorado muitas das vezes pelos criminalistas e até alguns especialistas, é a sensação da sociedade em que um mal, embora não tenha sido reparado, houve algum remédio contra ele. Você pode não... A retribuição social. Exatamente isso. Então a sociedade ela tem que ter uma sensação de que aquele que cometeu uma violação de uma norma
ou uma violência agregado a um fato tipificado como crime, ele, além da punição, ele se sente, olha, o Estado está funcionando, alguém está me protegendo, existe alguém preocupado comigo. Então, quando uma figura como essa expõe uma ideia, que essa é a verdade, ele está expondo a ideia, né? Ele faz uma situação como essa, a sociedade ela entra numa expectativa do que acontecerá se materializar essa intenção de uma parcela da sociedade que concorda com um tipo de absurdo como esse. Aliás, falando em absurdo, pegando o gancho do absurdo, como que um policial, porque é alma, né? É vocação, uma vez policial, sempre policial. Como que um policial ele se sente com essa falange do ativismo judicial, né, que se espraiou no Poder Executivo e, inclusive, né, na parte de segurança pública, quando a gente tem, por exemplo, um togado lá do STF determinando, por exemplo, que não se use helicópteros, né, em operações especiais, que determinadas operações não possam ser feitas senão à luz do dia, chegando até ao cúmulo do absurdo de propor que todos os protocolos de enfrentamento, né, e estratégias de combate ao crime sejam divulgados anteriormente. Assim, como que é para uma pessoa de segurança pública, um especialista, um policial ver um negócio desse? O Caio, o policial hoje ele se sente desprotegido pela própria norma jurídica, né? Não só essa intervenção inadequada, inapropriada, ilegal de um tribunal hermético, né? Hiperbólico, monocular, que vive uma realidade própria deles e que as suas ideias são aquelas ideias de um mundo ideal, num país das maravilhas que eles construíram e devem ter construído para eles e tentam transformar o Brasil nesse mundo que eles vislumbraram. Então ele se sente desprotegido, a ponto de que uma dessas pessoas, não esse que determinou essa intervenção, e eu vou falar isso mais restritamente posteriormente a essa colocação, hoje, a audiência de custódia, que deveria ser algo benéfico para a legislação, dando celeridade ao atendimento de alguém que acabou de ser preso, para dar velocidade ao processo, é isso que se esperaria de uma audiência de custódia, se tornou uma ferramenta simplesmente para acusar o policial, ou fornecer provas policiais, ou colocar o policial numa situação de dificuldade, em razão de uma possibilidade de um ato que extrapolou um determinado limite contra aquele preso, que o preso tem os seus direitos, sem dúvida nenhuma, mas a palavra dele ali vale o início de um processo contra o próprio policial, que não pode nem estar na audiência de custódia. E depois ele vai ter que provar que ele não fez aquilo. Então, sem provas nenhuma, a não ser a palavra de um criminoso, você inicia um processo contra aquele policial que o prendeu, se houve algum tipo de abuso físico ou psicológico, né? Então, nós estamos diante de uma situação que é esdrúxula. Eu vi uma sessão desse tribunal hermético, né, na televisão, em que é isso que é interessante, eles ficam se elogiando, né? Um elogia o outro. E um elogiando esse pelo que fez, porque tinham colocado ali 40%, quase 50% daqueles que vão à audiência são colocados em liberdade, como se fosse um grande feito. E não pensando na consequência que mal pode ter feito a população colocar em liberdade alguém que foi preso em flagrante. Isso é uma obviedade. Às vezes a gente vê até, é raro, mas às vezes a gente vê até um pouco de autocrítica nesse próprio tribunal. Bom, o presidente mesmo, né, escreveu um artigo falando, à época da pandemia, pessoal, Covid não é habeas corpus. Né? E eu tinha mencionado, né, os números dos homicídios, eles vêm numa descendente com uma exceção, 2020. Porque houve o desencarceramento em massa, nessa onda de habeas corpus coletivo, tal, esse tipo de coisa. Isso leva a ajuste de conta entre facção, além da escalada da própria violência. E aí você tem em 2020, né, mesmo com as restrições da circulação de pessoas, um ponto fora da curva de aumento da violência. E aí eu queria concluir aquela minha colocação a respeito da intervenção do STF no Poder Executivo. Para mim foi intervenção no Poder Executivo Estadual do Rio de Janeiro. Porque quando essa ação estava sendo movida, a DPF estava sendo promovida, eu fui consultado a respeito.
determinado político do Estado do Rio de Janeiro, que eu tenho boas relações com esse político, me fez uma consulta, e eu falei para ele, olha, isso é um absurdo que vocês estão querendo propor, né? Porque toda vez que houve uma medida de cerceamento das operações policiais, ela não teve o efeito de diminuir a violência ou a criminalidade, pelo contrário, permitiu o fortalecimento, né, das estruturas criminosas que controlam determinados territórios, comunidades na sua maioria, né, e aumentou o ânimo expansionista dessa facção criminosa, vindo para o asfalto e indo tomar facções rivais. E foi exatamente o que aconteceu. Então, quando faz uma análise histórica desses 38 anos que eu acompanhei, que coloco isso em pesquisa, trouxe relato desses fatos, foi exatamente o que aconteceu, o que nós estamos vendo agora. Então, eu falei, olha, isso é descabido. E o que eu sugeri a ele como alternativa, então, faço o seguinte, revisão dos protocolos de ação nas operações policiais, intensificação do treinamento dos policiais que vão operar nessas instituições, recursos financeiros para que haja treinamento adequado para esses policiais, para a gente diminuir a letalidade policial em determinados casos, melhorar a precisão das operações. Enfim, não foi feito isso e a escolha é sempre no sentido de negação, cercear. Tanto que me perguntam sobre violência policial, eu falei, vamos fazer o seguinte, tira a polícia da equação, o que fica? Um exemplo que nós temos, né, recentemente, em 2017, o problema que nós tivemos no Espírito Santo, né, quando houve uma greve da Polícia Militar, teoricamente, segundo esses filósofos de segurança pública, deveria ter acabado a violência. Então, viveria esse país das maravilhas, né, pensados pelos nossos integrantes do Supremo Tribunal Federal. E não aconteceu isso. Ao contrário, pessoas de bem começaram a delinquir, a invadir, a saquear. Como é que é aquela máxima popular, né? Ocasião faz o ladrão. Na verdade, não é isso. O ladrão sempre esteve lá. Inclusive, pessoal, todo mundo tem, em certa medida, luz e trevas dentro de si. E a gente vai respondendo a estímulos, né? E muitas vezes, a pessoa aí com a índole pior, ela só precisa de um empurrãozinho circunstancial para delinquir. Muitas vezes pode ser a ausência, né, de vigilância policial. É uma pena, mas é isso. Você falou algumas medidas, capitão, que ajudariam aí a otimizar a segurança pública, mas tem um aspecto também, fala muito na sua palestra, aliás, que é excepcional, eu recomendo, sobre educação e sobre uma juventude perdida. Resume aí rapidinho para a gente o que é esse ponto aí, que é um ponto de destaque aí nas suas palestras pelo Brasil. E além das palestras, eu falo muito isso para explicar sobre para o que a população brasileira está sendo preparada, né? Nós não fomos preparados para fazer o melhor, nós fomos preparados para fazer qualquer coisa, né? E dentro de um padrão mediano de empenho, consequentemente de desempenho. Tipo passar de ano? Um passar de ano. Eu fiz 8 meses eu passei, eu estou falando que as pessoas entenderem que eu tenho 2.683 palestras no Brasil inteiro durante 14 anos, né? Na verdade, foi uma experiência muito grande e boa parte desse período, pelo menos um ano, eu passei fazendo pesquisas sobre alguns dados que eu observei no mundo corporativo brasileiro, e com um olhar antropológico, eu consegui chegar a esse ponto. Todo mundo estuda, a maioria, 95%, 85% das pessoas estudam para passar de ano e não para aprender. E isso é uma diferença estratégica absurda. Quem estuda para passar está objetivando o mínimo, então se empenha o mínimo necessário. Quem estuda para aprender, embora tenha atingido o mínimo, vai querer sair do mínimo e ir para algo melhor do que o mínimo. Isso muda totalmente a forma de empenhar. O que é o resultado? Nós temos uma população baseada no empenho e desempenho, usando o termo adequado, medíocre. Então, nós nos preparamos para sermos medíocres. Quando alguém fala em fazer melhor, ele é demonizado. Quando alguém fala em entregar o melhor resultado que antes, parece que um mecanismo de opressão contra aquele que optou pela mediocridade, e a simples existência de alguém que faz melhor acaba oprimindo o medíocre. Isso é uma forma de pensar o mundo, mas se fosse assim, estaríamos com os neandertais hoje e não homo sapiens sapiens. Eles teriam prevalecido. E a consequência demográfica disso, né? Porque você me chamou a atenção para aquela população, qual que é a expressão mesmo? Aqueles jovens que não... Geração nem, exatamente isso. O efeito dessa educação, né, o que nós temos visto hoje, se a gente pegar, por exemplo, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, o último resultado publicado em 2019, 77 países se autoavaliaram, né? Que é uma das condições para entrar para a OCDE. E o Brasil está concorrendo uma vaga. Mas a posição brasileira de 77 é o 57º. E desde a série histórica iniciada em 2006, o Brasil só perde posição.
Então, muito dinheiro foi investido ao longo desses 25, quase 30 anos e pouco resultado quando compara o Brasil com outros países. Sim. E qual foi o resultado prático disso? Um outro dado publicado pelo IBGE, ele publica a cada 2 anos pelo menos, o último resultado foi agora em 2001. Essa geração que não estuda nem trabalha, de jovens, 15 a 29 anos, representa 13 milhões de jovens brasileiros, 23,7% dos jovens brasileiros. Não é porque não tem escola e não tem trabalho. Não tem motivação. Não tem motivação, não vem sentido em estudar e trabalhar. E significa trabalhar, significa ser um indivíduo produtivo para a sociedade que ele pertence, contribuir para a sociedade que ele pertence. Capitão, eu diria, essa é uma realidade muito triste. Eu acho que a gente tinha até que ajustar o nome, né? Porque não é nem estuda, nem trabalha e não está nem aí. Né? Não está nem. Muito bom. Olha, capitão, obrigado. Eu queria só encerrar aí o nosso bate-papo. Você divulgando aqui o seu best-seller, Vai e Vença. Né? Está na 4ª edição. 4ª edição já, missão dada. Missão cumprida. Né? Aqui um belíssimo texto recomendando, né, do diretor Zé Padilha, mas eu queria que você falasse aqui 1 minuto pra gente fechar dessa coisa maravilhosa aí que é o Centro Cultural Pedro Storani. Conta aí pra gente. Na verdade, a grande obra da minha família é o Centro Cultural Pedro Storani. Recebe o nome do meu filho, desencarnou há 6 anos atrás, uma cardiopatia congênita. E separou de nós uns caras mais inteligentes que eu conheci, mais agradáveis, com o melhor astral que podia ter, que foi o Pedro. Tinha feito direito na PUC, estava fazendo publicidade lá no Rio de Janeiro, na SPM, e era músico. Né? E quando ele fez a cirurgia cardíaca dele, né, antes da partida dele, 1 ano e meio antes, ele estava na cama e ele teve ali uma epifania. Ele parou, olhou para mim e para a mãe, e disse o seguinte: nós precisamos dar atenção às crianças. Isso, para nós, foi uma coisa interessante. Nós somos cristãos espíritas, nós entendemos que havia algum momento ali, que foi uma mensagem chegada. 2 anos depois da partida dele, eu acordo de manhã, inspirado no encontro que eu tive com o Pedro, que ele mandou: é hora de começar o trabalho. Que legal. Eu acordei minha esposa, eu falei: olha, a mensagem é para começar o trabalho. Ela: qual o trabalho? Eu falei: não sei. E a gente esperou, isso foi tudo reconstruído na nossa mente. Mas a seguinte, chamamos 2 amigos dele, da banda dele, né, e que nos ajudou a pensar um modelo. E a minha filha, que hoje é médica, fazendo residência em pediatria, e disse: olha, se tem que ter música, tem que ter dança também, porque eu dancei durante 10 anos, a música é importante. Buscamos um espaço na zona oeste do Rio de Janeiro, compramos um terreno, construímos um prédio, e hoje nós atendemos 413 crianças, tudo gratuito, com a ajuda de algumas parcerias que vieram posteriormente, em música e dança. Música erudita. E quem quiser conhecer mais desse projeto, pode acessar as redes sociais, como funciona? ccpstorani.org, tem acesso à nossa página e vai conhecer todo o projeto que é feito. E esse aqui é um trabalho que foi feito por uma grande amiga, né? A Beth Karakuchansky-Weinstock, que é uma professora da PUC, chegou a ser professora do Pedro, escreveu um livro infantil para preparar as crianças para essa sensação, essa separação que ocorre, né? Então, todo mundo que nossos visitantes lá, nós fazemos questão, está aqui gratuita na internet, para que as pessoas possam ter acesso. E a gente vai colocar também o link, né, no descritivo do vídeo, para quem se interessar, e também todos os links aí, inclusive, né, para aquisição do livro. Olha, eu, de verdade, capitão, eu não tenho palavras aí para agradecer a sua presença. Poxa, Caio, obrigado. Obrigado pelo convite, cara. Imagina, olha, não poderíamos ter terminado melhor. Bom, mais uma vez, todos os nossos agradecimentos pelos serviços prestados aí à segurança pública. É uma honra enorme para a gente celebrar esse marco de 100 edições do Boletim Coppola, então, nobre companhia. Para quem quiser conhecer mais o trabalho do nosso capitão veterano do BOPE, é só seguir o @PauloStorani oficial no Instagram ou visitar o site www.paulostorani.com.br. Fica também aí como recomendação, mais uma vez, de leitura para nossa audiência, o livro Vá e Vença. Como eu já disse, a gente vai disponibilizar o link, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado. Excelente final de semana para vocês. Não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.